Os bastidores da direita brasileira fervem como nunca. O que antes parecia apenas cochicho de corredor ganhou ares de enredo explosivo, capaz de sacudir uma campanha inteira antes mesmo do tiro oficial de largada. Em gabinetes, conversas reservadas, grupos de aliados e mesas onde se decidem destinos políticos, espalha-se uma suspeita venenosa. Pessoas próximas a Flávio Bolsonaro afirmam enxergar, por trás das cortinas, um movimento silencioso para enfraquecer sua pré-candidatura e recolocar o nome de Tarcísio de Freitas como alternativa presidencial. No centro dessa narrativa está Michele Bolsonaro, apontada por setores do entorno de Flávio como principal fiadora de uma eventual guinada estratégica dentro do clã. A temperatura subiu de vez com a notícia de que Jair Bolsonaro, após internação por pneumonia, deve voltar para casa e cumprir prisão domiciliar sob restrições impostas por Alexandre de Moraes. Para o público, trata-se de mais um capítulo dramático da crise do ex-presidente. Nos subterrâneos da política, porém, aliados enxergam outra dimensão, a da convivência forçada, das conversas reservadas, da influência permanente e da disputa doméstica com consequências eleitorais gigantescas. É justamente aí que cresce a paranoia do entorno de Flávio. A leitura feita por seus apoiadores é simples, direta e carregada de tensão. Com Bolsonaro mais isolado, limitado e dependente do núcleo íntimo, abre-se um espaço inédito para a pressão política dentro da própria família. É aí que mora o perigo. Resume, em tom dramático, um interlocutor ligado ao senador. Segundo essa versão, Michele jamais teria abandonado a ideia de empurrar Tarcísio para o centro do tabuleiro nacional. Para esses aliados, o governador de São Paulo seria visto como um nome viável, palatável e governável para setores mais amplos do eleitorado, enquanto Flávio carregaria o peso maior da identificação com a ala mais combativa e ideológica do bolsonarismo. O que circula em tom de sussurro, porém, é ainda mais incendiário. A suspeita de que Michele sonharia compor uma eventual chapa presidencial como vice, transformando 2026 não apenas numa disputa pelo poder, mas numa guerra pelo futuro da própria herança bolsonarista. A simples existência dessa desconfiança já basta para contaminar o ambiente. Em política, muitas vezes o que destrói não é o fato consumado, mas a suspeita persistente, o veneno pingado devagar, a impressão de que alguém opera no escuro enquanto sorri na superfície. É exatamente esse clima que tomou conta do entorno de Flávio Bolsonaro. O senador, que vinha consolidando espaço como um dos principais nomes da direita para 2026, passou a ser tratado por seus próprios apoiadores como alvo de uma tentativa de contenção interna, quase um freio de emergência acionado antes que sua candidatura se tornasse irreversível. O incômodo não é pequeno. Flávio vinha sendo apresentado por aliados como um nome capaz de encarnar uma combinação rara. O discurso de ruptura exigido pela base bolsonarista mais fiel e, ao mesmo tempo, um esforço crescente para vestir a roupa de candidato presidencial viável. Essa engenharia passa pelo chamado Cerco ao Sudeste, estratégia que busca consolidar Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo como espinha dorsal de um projeto nacional. No Rio, o alinhamento com Cláudio Castro ajuda a estruturar palanque e capilaridade. No Espírito Santo, o ambiente é visto como favorável. Em Minas, a aposta é mais complexa. Costurar pontes entre PL, Novo e PSD, com o sonho de transformar Romeu Zema em parceiro estratégico ou até em peça majoritária de peso. A relação com Tarcísio funciona, ao menos até aqui, como ponte com o centro e com setores liberais. É justamente por isso que qualquer rumor envolvendo Tarcísio acende o sinal vermelho. Ele não é um personagem qualquer nessa história. É, ao mesmo tempo, um ativo político de Flávio e o nome que, segundo a narrativa de bastidor, poderia ser usado para substituí-lo. A contradição é explosiva. De um lado, aliados do senador insistem que o governador paulista tem cumprido o papel de avalista importante, ajudando a moderar a imagem de Flávio diante de segmentos que rejeitam confronto permanente. De outro, circula entre bolsonaristas a tese de que Tarcísio seria o velho plano alternativo, sempre guardado na gaveta para ser puxado
caso a candidatura de Flávio passasse a ser vista como arriscada demais. O resultado é um ambiente de desconfiança total. Cada gesto passa a ser interpretado em chave conspiratória. Cada silêncio pesa. Cada aceno é lido como mensagem cifrada. Cada movimentação no entorno de Bolsonaro vira material para especulação. Nos bastidores, alguns descrevem a situação como uma guerra fria familiar. Outros preferem chamar de batalha sucessória em estado bruto. O consenso, entre os mais alarmistas, é que o bolsonarismo entrou numa fase delicada. A de decidir se quer apostar no nome que fala mais diretamente à alma da militância ou no nome que poderia vender estabilidade para parcelas mais amplas do eleitorado. Para os defensores de Flávio, mexer nessa equação agora seria um desastre político. Eles argumentam que o senador já não pode ser tratado como peça secundária. Na narrativa que constroem, ele deixou de ser apenas herdeiro do sobrenome e passou a ser operador ativo de uma candidatura com identidade própria. Surge como voz da ruptura, símbolo de renovação geracional dentro do campo conservador e figura capaz de canalizar o cansaço de uma parcela do eleitorado com o ciclo petista. Nessa leitura, substituí-lo por Tarcísio no meio do caminho significaria desorganizar alianças, esfriar a militância, embaralhar palanques regionais e oferecer à esquerda exatamente o que ela mais desejaria: uma direita dividida, desconfiada e em guerra consigo mesma. Os críticos internos de Flávio, por sua vez, são retratados por seus apoiadores como defensores de uma tese que soa quase como traição: a de que o senador empolga demais quem já está convencido, mas ainda enfrentaria dificuldades para atravessar a bolha e seduzir moderados. É aí que Tarcísio surgiria nessa narrativa como solução de emergência: alguém com vitrine administrativa, trânsito mais amplo e menos rejeição fora do núcleo duro bolsonarista. O problema é que essa avaliação, ainda que feita apenas nos bastidores, cai como gasolina num ambiente tomado por vaidades, projetos pessoais e ansiedade sucessória. Enquanto isso, Jair Bolsonaro volta para casa carregando não apenas o peso de sua situação judicial e de saúde, mas também o papel involuntário de árbitro supremo de uma disputa que pode definir o futuro da direita. Seu retorno ao ambiente doméstico é visto por aliados de Flávio como fator decisivo. Na prática, dizem eles, cada conversa privada poderá valer mais que um comício. Cada observação poderá rearrumar lealdades. Cada inclinação emocional poderá influenciar o desenho da corrida presidencial. É por isso que a prisão domiciliar, longe de produzir tranquilidade, é tratada por muitos como incubadora de intrigas. E o Brasil político assiste a tudo com atenção máxima. Porque o que está em jogo não é apenas um conflito entre preferências pessoais dentro de uma família famosa. O que se disputa é a narrativa da sucessão conservadora. Quem representará a continuidade? Quem encarnará a ruptura? Quem falará com a base sem assustar o centro? Quem conseguirá transformar barulho em projeto, indignação em voto, identidade em maioria? Flávio quer ser visto como o nome que não pede licença, que enfrenta o sistema, mas que também aprendeu a montar alianças. Tarcísio aparece para muitos como a promessa de eficiência e moderação relativa. Michele, nesse enredo de bastidor, surge como figura cercada por suspeitas, negadas por seus aliados, mas repetidas com insistência pelos que temem perder espaço. No fim, a sensação é de que o bolsonarismo entrou em modo de combustão interna. Nada está oficialmente rompido, mas quase ninguém parece realmente tranquilo. Atenção demais, versões demais, interesse demais, ambição demais. E, quando tudo isso se mistura ao drama pessoal de Jair Bolsonaro, ao peso simbólico de Michele, à ascensão de Flávio e à sombra constante de Tarcísio, o resultado é um barril de pólvora político. Um aliado de Flávio resumiu o espírito do momento em reservado, com uma frase que ecoa como aviso e ameaça ao mesmo tempo. Se mexerem nisso agora, o estrago pode ser irreversível. Flávio já entrou no jogo grande, já ocupou o espaço, já acendeu a base e já começou a construir a travessia para além dela. Tirar esse projeto da mesa no meio da escalada não reorganiza a direita, implode a direita.
E assim Brasília segue, entre rumores, versões, desmentidos, cálculos e nervos à flor da pele. Porque em 2026, talvez a grande batalha da direita não comece contra Lula. Talvez comece dentro de casa.